Apesar do Brasil se intitular como sendo um país laico, algumas leis que existem no país, elas ainda têm claramente um viés ideológico religioso nelas e por isso que elas ainda existem e se mantêm, apesar do Brasil se dizer um país laico. Exemplo de algumas leis que ainda existem. Ainda existe muita resistência contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero, ainda existe resistência para a legalização do aborto, ainda existe resistência para a legalização de certos tipos de droga. Até começo da década de 2000, o casamento podia ser anulado simplesmente se a mulher não fosse virgem. E aí você fala, será que essas leis realmente identificam que existe ali um país laico ou existe uma fundamentação religiosa para se aplicar essas leis? Aí uma vez eu ouvi assim, mas o Brasil é um país predominantemente cristão, então é lógico que as leis vão ser pautadas nessa ideologia. E a maioria do país é cristã, então a minoria tem que se adequar à maioria, porque é a vontade da maioria. Ok, vamos conversar um pouquinho sobre isso então. Vamos pensar em algo que foi descoberto bem recentemente, depois vou fazer o comparativo com o Brasil. Se você geralmente acompanha as notícias pela BBC, você deve ter visto no começo de junho que descobriram em pesquisas subterrâneas que existia num antigo internato ali no Canadá, no oeste do Canadá, existiam ali os restos mortais de aproximadamente 215 crianças. Naquela região funcionou o maior internato que existia no Canadá na época, que funcionou até o ano de 69, não é tão antigo assim. E lá mais de 500 crianças estudavam naquela instituição e estima-se que pelo menos tem os restos mortais de 215 crianças ali, podendo ainda subir esses números. Agora vamos entender um pouquinho de como funcionava lá o sistema de educação na época. Nessa época até então, existia uma política no Canadá que tinha como objetivo implantar a religião correta, que era a religião cristã para aquela população. Só que aquela população tinha uma grande quantidade de índios, povos indígenas, que já tinham as suas próprias religiões, a sua própria cultura, os seus próprios costumes. Mas eles queriam então disseminar a religião cristã que eles tinham então como parâmetro correto. E como que eles resolveram fazer isso? Eles criaram instituições de ensino, que eram esses grandes internatos, e então eles levavam as crianças das famílias indígenas e colocavam nesses internatos para que elas fossem educadas ali conforme os moldes de uma educação cristã, recebendo também a educação com um novo idioma, que não era mais o idioma indígena. Elas tinham que aprender a falar ali inglês ou francês, dependendo da região do Canadá. Mas, enfim, elas tinham toda uma mudança. E isso não era feito de uma forma espontânea. É isso que precisa ser deixado bem claro. Essas crianças eram arrancadas das suas famílias, arrancadas das suas aldeias, inclusive com violência, se assim precisasse. Porque o que se dizia para aqueles pais é que eles não eram capazes de dar uma boa educação para suas crianças. De que numa boa instituição elas teriam um ensino adequado. Que ali eles não tinham nada para oferecer para os filhos. Então imagine você que tenha filho, que você está tranquilo dentro da sua casinha, ensinando suas coisas que você acha importante para o seu filho, cuidando dele da melhor maneira que você pode, e de repente vem alguém do nada e quer levar seu filho embora e diz que a religião que você ensina está totalmente errada, que a língua que você ensina está errado, que tudo que você faz para o seu filho está errado, você nem sabe educar ele, que vão dar uma educação muito melhor para ele. E se você não concordar em levarem seu filho, vão agir com violência, inclusive, se necessário, até te matando. Mas o importante é que vão levar. Parece bem absurdo, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com a população na época. Essas crianças indígenas, quando elas eram levadas para essa instituição, elas tinham que abrir mão completamente da identidade delas. Então, elas não podiam mais falar o idioma da terra natal delas, elas não podiam mais cantar músicas que elas sabiam, elas não podiam ter nenhuma expressão da cultura indígena que elas já carregavam dentro delas. Elas tinham que aprender outro idioma, elas tinham que se vestir de outra forma, cortar o cabelo de outro jeito, adotar outra religião, porque o governo dizia que aquilo era o correto.
E o pouco que se sabe dessas instituições, das crianças que conseguiram fugir dali, é que isso era feito mediante tortura, se assim necessário fosse. Se houvesse resistência por parte de alguma criança ou adolescente ali que não admitisse aqueles novos ensinamentos, que não quisesse obedecer, essas crianças elas eram torturadas e castigadas. Elas ficavam sem comida, elas ficavam trancadas em quarto escuro, elas eram maltratadas de diversas maneiras, elas apanhavam, elas sofriam várias agressões físicas e psicológicas para se submeterem àquilo que elas estavam sendo ensinadas, mesmo contra a vontade. Algumas poucas conseguiram fugir, relatam esses abusos até hoje, mas muitas infelizmente não conseguiram fugir e morriam dentro dessas instituições. Morriam do quê? Ainda é cedo para afirmar, os estudos ainda estão sendo feitos, então nós provavelmente vamos ter certeza ainda um pouco depois, mas com certeza muitas morreram por negligência. O que se sabe é que essas instituições não tinham sequer o mínimo de higiene, então essas crianças eram negligenciadas assim na sua saúde em todos os sentidos, elas não tinham alimentação de qualidade, elas não tinham um lugar limpo para dormir, elas não tinham acesso a banho, elas não tinham acesso a nada. E a gente sabe que toda essa negligência com o ser humano acarreta em doenças que muitas vezes podem levar à morte. Sem contar os abusos físicos que elas sofriam, que a gente sabe que essa violência toda também pode ter custado a vida de muitas crianças ali. Hoje o Canadá reconhece que aquele sistema político foi uma verdadeira opressão contra a população indígena na época, principalmente contra crianças, então isso foi extremamente abusivo e revoltante, mas infelizmente o fato é que as vidas que se perderam ali nunca vão voltar, que uma cultura inteira praticamente foi extinguida ali e que por mais que se lamente, por mais que tenham políticas públicas para tentar valorizar a cultura indígena hoje em dia, simplesmente não vamos voltar ao que era antes. E aqui no Brasil não foi muito diferente. A gente sabe que o povo indígena aqui foi duramente massacrado pelos portugueses desde que eles desembarcaram por aqui e massacraram a cultura de todas as formas e massacraram o povo e eles continuam sendo massacrados até hoje. E quando a gente fala de família tradicional, na verdade, a nossa família tradicional do Brasil são os indígenas. Eles estavam nessa terra, eles tinham as primeiras religiões, a primeira cultura, a primeira língua, e simplesmente hoje a gente não sabe praticamente nada sobre esse povo. Aliás, é raro que você consiga encontrar um deles no meio de nós, de tanto que eles foram massacrados. Pensa, eles eram o único povo dessa nação e de repente hoje em dia eles quase que são inexistentes. E quando eles ainda pedem para preservar o mínimo da cultura, do espaço, das terras deles, existe gente que fala que eles ainda querem privilégios, que eles querem vantagens. Vantagens do quê? Porque eles já perderam tudo que eles tinham. Eles estão tentando restaurar o mínimo para viver. Que ainda que a gente ofereça, nunca vai suprir tudo que eles perderam. O seguinte, quando a gente fala que a gente vive num país que a maioria é cristã e que por isso é normal que a gente aceite certos preceitos, porque a maioria da população é cristã, a gente tem que pensar a que preço a maioria dessa população se tornou cristã. Eu sei que hoje em dia as pessoas escolhem espontaneamente se querem ir a uma igreja ou não, mas os nossos ancestrais não tiveram essa escolha. Eles foram catequizados a preço de sangue. Eles não tinham opção de não querer aceitar aquela religião. Eles foram obrigados a aceitar e isso custava a vida deles. Então, para a gente ter uma maioria cristã no nosso país hoje, isso custou a vida de muita gente, custou a cultura de um povo, custou o espaço de uma nação que habitava aqui, que hoje em dia foi resumida a uma minoria. E vivem numa situação humilhante. Então, antes de você pensar que, ok, somos uma maioria cristã e todo mundo tem que se curvar à maioria, pensa que isso custou muito para um povo. Pensa que isso custou a vida de muita gente para que você pudesse ter sua maioria cristã. Foi muita gente massacrada. E hoje em dia esse povo cristão não aceita ouvir o mínimo que eles já falam. Ai, é intolerância religiosa, não respeita a minha religião. E será que eles respeitavam a religião dos outros? Será que hoje ainda respeitam?
Ou será que falam mal de algo que foge um pouco da cultura deles, foge de algo que eles estão acostumados? As religiões de matrizes africanas, elas ainda são totalmente demonizadas pela maior parte da população, que nem entende o que é essa religião, mas fala mal. Porque na religião cristã disseram para eles que é algo do demônio. Nem existe demônio nas religiões de matrizes africanas. Não sei se vocês sabiam disso. Então, vamos parar para pensar que preço a gente tem uma maioria cristã no nosso país hoje. Esse vídeo ele não é uma crítica para quem é cristão. Não é para você sair da sua religião, para você mudar, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é que a gente aprenda a ser mais tolerante, menos julgador e não ache que nenhuma lei desse país tem que se submeter à Bíblia, que não necessariamente é uma referência para todas as pessoas. Nem todos são obrigados a crer no que você crê. E não tente impor aos outros, porque você não gostaria que impossem nada a você. Fica aqui a reflexão de hoje. Beijos e até a próxima.